Polícia Civil identificou 10 jovens vítimas de uma quadrilha suspeita de exploração sexual, estupros e cárcere privado em boates em cidades do noroeste de São Paulo. A Joyce Cremonese chega com esse assunto pra gente. Bom dia, Joyce. Bom dia, Sandro. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. É isso mesmo. Segundo as investigações, da Polícia Civil, que começaram nessas investigações, elas tiveram início na cidade de Auriflama, já que foi lá que uma jovem que estava então em uma dessas boates mais conhecidas aí como casas de prostituição, ela acabou morrendo nesse local. O caso foi registrado inicialmente como suicídio, mas durante as investigações a polícia acabou descobrindo que ela poderia então ter sido vítima na verdade, de um homicídio ou então de um suicídio induzido. O que acontece? A polícia descobriu por meio das investigações que algumas boates estariam então aliciando jovens, atraindo essas jovens para esses locais com a proposta de trabalho. Elas iriam então trabalhar nessa casa de prostituição e elas então foram até esses locais, só que quando elas chegavam, nessas boates, as portas eram trancadas e elas simplesmente não podiam mais sair, nem para comer, nem para ter contato com familiares. Elas realmente ficavam em cárcere privado. Eu conversei com a delegada responsável pelas investigações, delegada de Auriflama, a Caroline Baltes, e ela contou, Sandro, que inclusive, todas muito jovens e que inclusive tem ali o aliciamento de uma adolescente de apenas 14 anos, que contou que ela teria, inclusive, utilizado drogas nesse local e que ela não sabia que era droga e que ela teria quase tido uma overdose, A delegada disse que a forma, como eles faziam para que essas mulheres ficassem, de certa forma, ali, dependentes deles, desses aliciadores, é que elas simplesmente ficavam devendo, além da alimentação, elas ficavam devendo também drogas. Muitas delas eram obrigadas a usar drogas nesses locais. Eles falavam que era para ajudar, inclusive, ali durante o trabalho, e aí a dívida dessas mulheres só ia aumentando. Inclusive, essa mulher que foi encontrada morta em uma boate de Auriflama, a delegada disse que tem um áudio dela em que ela conta para uma amiga que a dívida dela, que estava em 15 mil, teria passado para 2 mil reais, para a gente ter uma noção aí. E como que elas pagavam essas dívidas para os donos dessas boates? Infelizmente, elas eram abusadas sexualmente, Elas precisavam ali, muitas vezes, praticar o ato sexual com essas pessoas para poder pagar as dívidas que, segundo elas, nunca diminuíam, Então, são pelo menos 4 locais, que foram investigados, na cidade de Auriflama, Catanduva, Pereira Barreto e também Aparecida do Taboado, no Mato Grosso do Sul. Policiais de toda a região participaram dessa operação. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão e 4 pessoas acabaram sendo presas. 2 em flagrante, 2 temporariamente e uma pessoa está foragida, Então, essas mulheres, elas ficavam presas nesse local, eram obrigadas também a praticar ato sexual com essas pessoas, com esses aliciadores, E viviam em condições precárias. A delegada disse também que era um local sujo, não tinha água e a comida também que era oferecida a essas mulheres era uma alimentação muito precária. Então, agora as investigações continuam, e a polícia, então, desarticula essa quadrilha, então, que praticava, esse ato bárbaro com essas mulheres, que foram, sim, para essas casas conscientes do que elas iriam fazer, mas elas não sabiam, da forma como tudo correria, que elas ficariam ali presas. Inclusive, a delegada disse que depois que essa mulher de Auriflama morreu, muitas delas criaram coragem para fugir dessas boates. E ela disse ainda que algumas, antes de tudo isso, tentaram fugir, só que aí então os homens descobriam, iam atrás delas, batiam nessas mulheres e traziam elas de volta para essas boates. Sandro, um caso assim terrível, Terrível. E graças a Deus então, e ao trabalho da Polícia Civil, que conseguiu aí desarticular essa quadrilha e dar liberdade finalmente a essas 10 mulheres. A gente só ouvia falar disso na época passada, no passado, existia bastante no norte, nordeste do país, principalmente no norte, mas fora também do país, de mulheres que
né, foram enganadas, iludidas com a proposta de trabalho, muitas vezes vão para a Europa, né, para outros lugares do mundo e ficam aprisionadas, porque estão longe, recolhem passaporte, né, não dão dinheiro, a língua dificulta, mas aqui no Brasil, né, a gente não vê com tanta frequência. E é importante a gente colocar o alerta aí, né? O alerta para toda a sociedade a respeito desse tema. Que bom que elas criaram coragem, infelizmente depois de uma morte, né? Mas criaram coragem para denunciar, agora é com a polícia colocar essas pessoas atrás das grades que cometiam esses crimes, porque são vários crimes ali, né, envolvendo essas mulheres. Muito obrigado, Joyce, pela sua participação. A gente continua de olho nesse caso. Qualquer detalhe, qualquer novidade, a gente traz para o pessoal de casa, viu?